Crédito no mundo hétero. A agência de classificação de risco EBEST cortou o rate da 777 uma das principais fontes de financiamento da 777 Partners, de justo para fraco e muito fraco, lançando mais dúvidas sobre a capacidade do grupo americano de sustentar seus compromissos atuais, no futebol e em outros lugares. Por Felipe Alclair e Paul Brown talvez não devesse ser um choque, dado que o regulador de Bermuda BMA havia entrado recentemente para colocar o 777 no controle administrativo, enquanto se aguarda uma investigação sobre suspeitas de violação das regras financeiras. Mas a brutalidade da redução da classificação de crédito da IBEST enviará sinais de perigo em todos os 777 partners como um grupo, bem como através dos 7 clubes que eles possuem total ou parcialmente, sem mencionar a Premier League, que ainda não concordou com a aquisição do Everton FC pelo grupo americano. Até novembro passado, a 777 uma resseguradora com uma carteira multibilionária, era considerada a mais lucrativa dos ativos de Steven Pasco e Josh Vander, e foi classificada como A, excelente, pela agência. A partir de 16 de fevereiro, essa classificação passou a ser C, indicando fraco ou muito fraco. Como Josimar já explicou, a 777 é uma fonte vital de financiamento para 777 partners e suas operações de futebol. Entre abril de 2019 e dezembro de 2021, por exemplo, a 777 e algumas de suas afiliadas retiraram pelo menos 570 milhões de dólares da 777 sendo o Sevillistas Unidos SL um dos beneficiados. O Sevillistas Unidos é a entidade ligada à propriedade do Sevilha FC e do Genoa CFC pela 777. A 777 também utilizou fundos da 777 para emitir seus próprios empréstimos a taxas de 15% a 19% ao ano. Uma análise financeira independente sugere que, até 31 de dezembro de 2022, as entidades controladas por 777 devem mais de 1,5 bilhão de dólares a 777 Entre esses empréstimos está outro, por 103 milhões de dólares, para a Nutman Acquisition LLC, afiliada da 777, a holding de todos os seus clubes de futebol atuais. O relatório Invest explica a decisão da agência de dar tal golpe na situação de crédito da 777 sugerindo que a interdependência entre as duas entidades está no centro de sua situação problemática. Para citar a versão completa deste relatório acessada por Josimar, sob o título Força do Balanço, muito fraca, a empresa IBEST 777 tem uma exposição materialmente significativa a ativos afiliados originados por sua controladora final 777 Partners, e essa exposição é a principal razão para a queda significativa na capitalização ajustada ao risco. Há uma grande incerteza em torno da liquidez dos investimentos coligados. A Invest está igualmente preocupada com a falta de clareza e transparência da actual situação financeira da 777 Partners, algo que também tinha preocupado a Comissão de Licenciamento da Bélgica, conforme relatado aqui. Esta é, de acordo com fontes, uma das principais razões por trás da clara relutância da Premier League em dar sinal verde à compra do Everton FC pelo grupo. A 777 Partners LLC não fornece demonstrações financeiras auditadas desde 2020 e a Bricknell Insurance Holdings, a holding imediata, não pôde fornecer demonstrações financeiras auditadas para 2022. Surpreendentemente, o desempenho operacional da 777 reclassificado como marginal, apesar de um lucro líquido de 119 milhões de dólares em 2022, após exibições sólidas nos 2 anos anteriores. A Invest avalia que a empresa está muito exposta a investimentos privados, que considera um pouco ilíquidos. Por isso, estas tendências positivas não deverão continuar. Outro problema destacado pelo IBEST, conforme relatado por Josimar aqui, é a altíssima rotatividade de executivos dentro do Grupo Estados Unidos. O diretor financeiro Damien Alfala foi o mais recente a pedir demissão, há poucos dias, após a saída de outros funcionários importantes, como o estrategista-chefe Juan Arciniegas em junho do ano passado, o diretor administrativo Peter Meyers um mês depois, do lado do futebol, o chefe de análise Mladen Sormaz no início de fevereiro de 2024.
Embora se possa esperar que uma empresa como a 777 deva passar por mudanças regulares em seu quadro de funcionários, o grande volume de saídas, e o fato de que muitos dos cargos vagos ainda não foram preenchidos, começou a parecer um êxodo. A Invest chega a dizer, como parte de sua avaliação da fraca gestão de riscos empresariais da 777 que a empresa não mantém uma estrutura adequada para seu perfil de risco. Além disso, a agência de notação de risco chega a sugerir que esta exposição ao risco estava ligada ao conselho de administração da empresa, que inclui Vander e Pasco, ter optado por ignorar e até ignorar as suas próprias orientações, o que levou a um declínio material e uma exposição significativa a ativos coligados, ativos que estão relacionados principalmente com a 777 Partners. E embora a Invest reconheça que a 777 pretende reduzir essa exposição, isso vem com uma ressalva severa. No entanto, há riscos significativos de execução que expõem a empresa a mais riscos operacionais, diz o relatório. Um desses ativos afiliados é a conturbada companhia aérea canadiana de baixo custo Flair, que a 777 retinha emprestado 37,6 milhões de dólares até 31 de dezembro de 2021, e que se vê confrontada com um problema de 67,2 milhões de dólares canadianos, 46,7 milhões de euros, 50,3 milhões de dólares, que parece ser muito mais grave do que o seu presidente e CEO Stephen Jones admitiu num comunicado em entrevista recente. Stephen Jones, presidente e CEO da Flair Airlines. Keep Flair in the air, how you do it don't care 777 Partners detém uma participação de 25% da Flair, o máximo que é permitido para um investidor estrangeiro pela lei canadense, mas exerce uma influência maior do que essa ação sugere. A companhia aérea está familiarizada com controvérsias e alegações de irregularidades, que a empresa diz serem orquestradas por concorrentes que temem que seu lucrativo domínio no mercado canadense possa ser desafiado por um disruptor. Falam até de uma conspiração. Embora seja verdade que os clientes canadenses que usam voos domésticos enfrentam tarifas comparativamente mais altas do que seus vizinhos dos Estados Unidos, e que isso pode se adequar a companhias aéreas estabelecidas, isso não explica por que 4 dos jatos Boeing da Flair foram recuperados em março de 2023 e por que, quase um ano depois, eles ainda são objeto de uma ação judicial. Lançado por 3 arrendadores de aeronaves. A culpa é dos atrasos nos pagamentos, e além disso, dos resultados financeiros que ficam muito aquém das expectativas da 777. O fraco desempenho da companhia aérea, que diz perder pelo menos 10 milhões de dólares por mês, algumas fontes dizem o dobro e mais, pode ser ilustrado por informações publicamente disponíveis obtidas do Banco de Dados de Aviação Série 1. Houve, por exemplo, uma queda espetacular no número de voos operados e passageiros transportados pela Flair entre agosto de 2023 e janeiro de 2024. Fontes do setor disseram a Josimar que essa queda não pode ser explicada apenas por fatores sazonais e pode estar ligada ao número recorde de reclamações apresentadas por seus passageiros no primeiro trimestre de 2023, o que levou a emissora nacional CBC a rotular a Flair de a pior companhia aérea do Canadá em este relatório. Quando perguntado por BNN Bloomberg TV para detalhar a situação financeira atual da empresa, que, por ser de propriedade privada, não precisa tornar suas contas públicas, o presidente e CEO da Flair, Stephen Jones, se recusou a responder, enfatizando como a Flair havia proporcionado economias consideráveis aos viajantes canadenses. Mas Jones pareceu mais próximo sobre a demanda de 67,2 milhões de dólares canadenses que Flair recebeu das autoridades fiscais federais em novembro de 2023. Que o diário mais lido do país, O Globo e o Correio, tinha sido o primeiro a reportar no final de janeiro. Como pode ser visto no documento abaixo, um mandado de apreensão também havia sido emitido pelo Tribunal Federal do Canadá, que deu ao xerife de Alberta, a província em que Flair está o poder de apreender e vender os bens imóveis e os bens pessoais de imóveis dentro de sua jurisdição da Flair Airlines Limitada, até os 67.174.123,37 dólares canadenses devidos. De acordo com Jones, essa era uma notícia antiga e um exagero grosseiro dos problemas que sua empresa estava enfrentando.
Flair estava cumprindo um cronograma de pagamento mensal acordado com a Agência de Receita Canadense, CRA, que, Jones manteve essa informação, aparentemente havia sido discutido e criado após discussões entre os lobistas de Flair e as autoridades canadenses. A atividade de lobby é uma questão de registro público no Canadá, e os registros vistos por Josimar, do qual este é um exemplo, mostram que Flair usou os serviços de uma empresa chamada Strategy Corp Inc. para abordar funcionários do governo em 48 ocasiões entre 6 de abril de 2022 e 20 de novembro de 2023, e que pelo menos 9 dessas reuniões, realizadas entre 14 de maio e 28 de setembro de 2023, trataram de questões tributárias. Jones não deu números nem detalhes, mas insistiu que esses 67,2 milhões eram devidos como direitos de importação não pagos ligados à compra de 20 aeronaves Boeing que haviam sido fabricadas nos Estados Unidos, cada uma delas no valor de 50 milhões de dólares. O problema é que, como mostrado abaixo, o Canadá não impõe impostos sobre aeronaves importadas. Então, de onde vêm esses 67,2 milhões e por que Jones diria que os direitos de importação são os culpados, quando eles não são aplicáveis? Como Jones disse em sua entrevista à BNN Bloomberg, 20 aeronaves Boeing foram compradas para Flair, cada uma delas custando 50 milhões de dólares americanos, o que equivale a pouco mais de 67 milhões de dólares canadenses. O valor total do pedido foi de 1 bilhão de dólares americanos, ou seja, 1,34 bilhão de dólares canadenses. O equivalente ao IVA no Canadá é o GST, Goods and Services Tax, cuja alíquota atual é de 5%. 5% de 1,34 bilhão de dólares canadenses são 67 milhões, o valor exato que as autoridades canadenses estão agora recuperando de Flair. Seria uma coincidência extraordinária se os 67 milhões não correspondessem à conta do ICMS da aeronave, uma conta que nada tem a ver com taxas de importação inexistentes. Por que Jones está ansioso para culpar taxas de importação acumuladas em vez de GST para a conta de 67,2 milhões é compreensível. Há uma diferença significativa entre estar atrasado no pagamento de uma conta de imposto e estar em uma situação irregular com reivindicações e obrigações de ICMS. As empresas registradas no GST ou no IVA podem legitimamente reclamar esse imposto do Estado, uma vez que, em última análise, é cobrado aos consumidores individuais, e não às entidades comerciais. A Flair poderia, portanto, reivindicar de volta toda a sua conta de GST, ou seja, 67 milhões de dólares canadenses, para a compra dos 50 aviões Boeing que foram importados dos Estados Unidos. Fontes independentes separadas sugeriram a Josimar que o problema, neste caso, poderia ser que Flair não pagou o GST para começar, e que 777 retiraram os 67 milhões reembolsados pelo Estado canadense como se fosse dinheiro ganho por sua empresa afiliada, que eles poderiam dispor como quisessem. Uma coisa é atrasar o pagamento do imposto, outra é apropriar-se, pelo menos durante algum tempo, do dinheiro angariado junto dos contribuintes comuns que o Estado poderia usar para financiar escolas e serviços públicos de saúde. Talvez não seja de admirar que Flair aponte o dedo aos direitos de importação e que a Embest considere que algumas das 777 afiliadas da Partners comportam riscos injustificados. Josimar procurou Flair para comentar. Após a publicação, a Portland Communications, que representa as 3 empresas de leasing de aeronaves, forneceu esta declaração. Apesar de serem repetidamente notificados de suas obrigações financeiras, a 777 Partners continuou a ignorar os pedidos para liquidar pagamentos pendentes de quase 30 milhões de dólares. 777 sócios não podem simplesmente ignorar as suas obrigações financeiras e contratuais. Essa ação judicial é um último recurso.